Será que o Odair Hellmann escalou mal ou ele mexeu bem? Ou as duas coisas, ele só mexeu bem porque tinha escalado mal? Ou a gente só percebeu que ele escalou mal porque ele mexeu bem? Enfim, essa daqui é a análise jogador por jogador, inclusive o técnico, como vocês já sabem, já perceberam. Eu sou o Gabriel Amaral, seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Sou jornalista e sou tricolor. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal. Essa análise corresponde, ela é complementar a análise pocket que eu já fiz do jogo, da arbitragem e de tudo que aconteceu na partida, das arquibancadas, etc., que eu já fiz de Fluminense 2, Flamengo 3, semifinal da Taça Guanabara. Vamos lá, jogador por jogador, começando por Muriel, que claramente fez sua pior partida no ano. Ele entrega o primeiro gol porque se ele não sai, o Bruno Henrique não ia cabecear tão forte. E, além disso, ainda no segundo gol, tudo bem que era uma bola difícil, mas aparentemente ele se embanana todo e fecha o ângulo completamente errado. Ele erra a base do goleiro e é responsável, ele não vou dizer responsável, é responsável pelo primeiro gol, mas falha feio no segundo. Faz até uma boa defesa depois num chute de frente para ele ainda no primeiro tempo, e uma boa defesa no chute de Gabigol no segundo tempo. Mas uma partida realmente para se esquecer. Achei errado a torcida vaiá-lo no primeiro tempo ainda com 1-0, se eu não me engano. Eu acho que 2-0, não lembro, mas achei desnecessário. Passando para a lateral direita, Gilberto. Uma boa atuação de Gilberto. Sem dúvidas, uma boa atuação de Gilberto. Eu tinha muito medo da pressão dos laterais do Flamengo em cima dele e o gol que surge pelo lado esquerdo, como criação de jogada do Flamengo ali naquele ataque. Não é culpa dele. É um erro mais de um dos zagueiros e de um dos volantes, não é erro de Gilberto. E ofensivamente, ele foi talvez... Ofensivamente não, no todo, ele e o Wellington Silva foram os únicos que se salvaram no primeiro tempo, e no segundo tempo teve uma importância muito grande dentro da partida, com a ofensividade pelo lado direito. Uma atuação regular para boa de Gilberto, o que, considerando que a gente esperava uma atuação péssima, já que seria muito pressionado defensivamente, é uma coisa boa. Passando para a zaga, todo mundo vai falar sobre Lucas Claro. Na verdade, todo mundo vai falar sobre outro zagueiro, mas eu vou começar falando sobre o Lucas Claro. Lucas Claro é um zagueiro que não tem uma qualidade tão alta. Ele não é um ótimo zagueiro. Errou em vários lances, ele erra em vários lances. Ele erra no primeiro gol do Flamengo, quem estava no Maracanã viu, eu rodei todos os melhores momentos e não achei o lance que origina o escanteio do Flamengo com 1 minuto, mas é uma falha dele dando esse escanteio. Ele erra no terceiro gol do Flamengo, marcando a bola, e quando o Gabriel dá o toque de calcanhar, de letra aqui, pra passagem de Felipe Luiz, ele tá marcando a bola, um erro primário de zagueiro. Sem contar sucessivos erros de domina a bola, olha para trás. O primeiro tempo inteiro fazendo isso. Então uma partida muito ruim e que fez um gol numa bola aérea. Ah, mas ele fez gol, a nota dele tem que ser alta. Então, eu falava isso às vezes sobre Gum. Gum fazia gols salvadores importantíssimos, faziam a gente esquecer de uma partida ruim dele. O gol de Lucas Claro foi o primeiro quando a gente já estava perdendo de 3-0. Existem gols e gols. Então, por isso que... Ah, mas ele tá fazendo gol, terceiro gol em 9 partidas, bota ele centroavante, então. Sobre Digão. Tudo isso que eu falei de Lucas Claro, se aplica a Digão? Se aplica, de certa forma. Mas Digão falha no primeiro gol pra mim, ele não sobe acompanhando o Bruno Henrique. No segundo gol falta velocidade a ele, mas é compreensível porque o Gabriel já vinha na velocidade. Ele e o Henrique viraram, então pra ele já acompanhar era mais complicado. E Digão teve um rendimento melhor na saída de bola do que o Lucas Claro. O Lucas Claro é nítido que ele e Muriel não tem qualidade nenhuma para isso. Já com a bola no pé, Digão manda um pouco melhor, aparentemente, principalmente com lançamentos. Vamos lembrar aquela chance de Evanilson que ele perde com 1 minuto do segundo tempo, é de um lançamento de Digão. Se eu não me engano, o lançamento, que aí quem tá com melhores momentos também não vai poder ver, eu não pude tirar essa dúvida, mas tenho quase certeza disso. Quem dá o lançamento que origina o segundo gol, que é um lançamento que a bola bate nas costas de Gustavo Henrique, depois roda pela direita e acaba saindo o segundo gol, também é de Digão. Era uma bola pro Evanilson, eu acho, ou pro Pacheco.
Então assim, Digão foi um pouco melhor do que o Lucas Claro. Isso não quer dizer que Digão é um zagueiro de seleção, a galera às vezes se confunde nisso. Você só reclama do Lucas Claro, não reclama do Digão? Não, eu reclamo do Digão também. É porque falta a torcida do Fluminense, é muito mais fácil reclamar do Digão que a gente já conhece, já viu desde o ano passado. E que não fez 3 gols no ano. Fato é, a zaga tem que ser Nino e Matheus Ferraz. Qualquer coisa fora disso é invenção de Odair Hellmann. Vamos passar para a lateral esquerda com o Egídio. Já aviso logo que talvez esse vídeo seja um pouquinho maior, você já viu por aí, né? Egídio, um jogador muito discreto no jogo e que normalmente quando apareceu, não apareceu bem. Foi um lado muito explorado pelo Flamengo no primeiro tempo e no segundo tempo não teve o rendimento quando o Fluminense cresceu na partida. Ele ficou muito mais segurando do que saindo para o jogo. Uma partida discreta e que não me agradou. Chegando ao meio de campo, o fatídico meio de campo escalado por Odair Hellmann para ser um meio de campo destruidor de jogadas e iniciador de contra-ataques. Toda vez que ele destruía a jogada era falta. Quando ele não destruiu a jogada... Aliás, toda vez que ele não destruía a jogada, né, chegava fazendo falta. Quando ele conseguia destruir sem falta, errava o passe na saída. E assim a gente começa com o Yuri. Na verdade, essa análise, o Yuri já estava aparecendo aí porque eu estava falando exatamente dele. Foi o grande erro do Yuri, que foi amarelado já no início do jogo. Se eu não me engano, apareceu no telão do Maracanã isso, mas no Globoesporte.com não falava sobre um amarelo para Yuri. Mas lá apareceu que ele tinha tomado amarelo. E isso fez com que ele mudasse o jeito dele de jogar. Mas Yuri nem é a maior das minhas preocupações. Achei uma partida mediana para ruim dele. Sem dúvidas, o pior nesse quesito é Henrique. Eu bati 200 vezes aqui na tecla do pré-jogo de que Henrique não era o jogador ideal para marcar. Arrascaeta, Gerson, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, jogadores que iam tabelar em velocidade, o Henrique ia ficar moscando. Ele entrega o segundo gol do Flamengo, porque eu fiquei com a impressão na hora de que o Wellington Silva tinha tocado um pouquinho do lado, ele tinha que dar uma esticadinha na perna para poder dominar, e ele prefere deixar passar para quê? Para virar pra porcaria do goleiro e recuar de novo, que era o que eles estavam fazendo toda hora. Mas não, olhando no replay, a bola passa do lado do pé dele e ele opta por deixar a bola passar para correr. Nessa o Gabriel já vinha correndo, deu fácil na corrida dele e fez o segundo gol. A partida do Henrique foi totalmente discreta, tipo a do Egídio, só que num grau muito maior. E quando ele aparecia para poder destruir a jogada, ele não destrói. Ver o terceiro gol do Flamengo também é uma aula, a descrição prática do como que o Henrique marcou o tempo inteiro, cercando a 2 metros de distância. Uma partida tenebrosa e nada justifica o Odair ter deixado o Hudson no banco para colocar o Henrique em campo, ou o Iago Felipe, ou o Dodge, enfim. No final das contas ele até acerta fazendo a mudança no segundo tempo, avançando mais um pouco o Nenê. Uma partida bem fraca de Nenê também. É bom para diminuir um pouco a expectativa, porém eu não vi quase ninguém comentando sobre isso. Nenê teve uma ótima percepção no gol, vendo nos melhores momentos, então isso ficou mais nítido ainda. No vlog eu falo que o pior lance era ele levantar na área, sem dúvidas, e ele acaba tendo a visão do Gilberto vindo correndo, não sei se isso era ensaiado. Mas de qualquer forma, bota na cabeça de Gilberto para tocar pro meio e sair o gol de Lucas Claro. Mas foi só isso. Nenê não conseguiu ser um criador de jogadas e não conseguiu ser um finalizador de jogadas. Uma partida bem abaixo do normal e que mostrou que, quando bem marcado, talvez Nenê não renda tanto quanto a gente espera dele. Tem aquele fator, o Flamengo está acima na questão de marcação do resto do normal do Brasileirão. Até falei isso num áudio lá pro grupo dos consultores do Rádio Tricolor lá no WhatsApp, de que a gente vai enfrentar uns 6, 7 Botafogos, igual a gente pegou no domingo, no Brasileirão, onde o Nenê possivelmente vai render bem. A gente só pega 1 ou 2 Flamengos se a gente botar o Cruzeiro, o Palmeiras aí nessa conta. Então não dá pra também a gente balizar o nosso elenco pela partida contra o Flamengo. Passando um pouco mais à frente, Marcos Paulo, outro que pra mim fez uma péssima partida. Não rendeu, não conseguiu, deu uma finalização até meio fraca pro gol, mas foi o mínimo que ele conseguiu criar. Não foi bem. Isso é algo, eu vi alguns torcedores, até comentei na arquibancada, falei, o pior problema de Marcos Paulo tá mal hoje, ele foi mantido em campo durante um bom tempo, ainda mesmo mal, eu já não teria voltado com ele nem pro segundo tempo, é de que a torcida vai falar, olha só, igual fizeram com o João Pedro, principalmente, mas João Pedro ainda foi um negócio mais agressivo ainda, olha só que esse cara não presta pra nada, olha só, não presta com jogador, isso era mentira, não é craque nenhum e etc. E calma, o cara acabou de fazer 19 anos.
Ele vai oscilar. Eu falei, se procurar em todas as minhas análises de Marcos Paulo, eu falo, ele vai oscilar. E hoje, tendo que jogar como um pontinha ciscador, a bola só chegava para ele troncha, a bola do primeiro tempo do Fluminense chegou o tempo todo troncho, e no segundo tempo era muito lançamento em velocidade, privilegiando o lado direito, o lado esquerdo onde ele estava com o Egídio. Ele não tinha o Egídio hoje para jogar como tinha o Wellington Silva para jogar com o Gilberto. Ele não mandou bem. Uma partida muito abaixo do que ele pode render, o que mostra que esse ataque não é fixo. Até porque a gente vai passar para o outro agora, que é o Wellington Silva, que eu não teria tirado. Mas, se no primeiro tempo ele foi um dos poucos escapes, mas foi um escape que também não tinha para onde ir. Ele dominava a bola, normalmente não perdia a posse de bola, porém também não criava nada o Wellington Silva. Foi um jogador meio que assim, foi um salseiro sem sal, só que hoje o Fluminense no primeiro tempo foi isso o tempo inteiro, às vezes nem tinha nem salseiro. Então o Wellington Silva é o pontinho ciscador, é o pontinho insinuante que entra para driblar, e quando o Fluminense precisou de velocidade, o Odair preferiu mexer nele ao invés de mexer no Marcos Paulo, acreditou mais na qualidade do Marcos Paulo. Eu não teria tirado o Wellington Silva, achei a partida dele mediana para ruim no primeiro tempo, que isso se chama se salvar nesse primeiro tempo do Fluminense, e no segundo tempo estava meio apagado, mas talvez eu tivesse tirado primeiro o Marcos Paulo. Não quando eu tirasse ele, mas eu tirava primeiro o Marcos Paulo. Na centroavante, a Evanilson mostrou mais uma vez um desempenho espetacular de finalização, apesar de ter perdido aquele gol com 1 minuto do segundo tempo. Continua finalizando sempre no gol, é inacreditável. Se eu não me engano, a estatística tá errada, tá? Mas é mais ou menos isso, são tipo 10 finalizações dele, sendo que eu não vou lembrar quantos gols ele tem agora, né? Não tá aqui anotado. Mas acho que esse foi o 5º gol dele com a camisa do Fluminense, 2, 3, 4º gol dele com a camisa do Fluminense. Ele não faz contra o Botafogo. Acho que é isso, 4 gols e as outras 6 finalizações também foram na rede, também foram dentro da baliza. Dá uma cabeçada no primeiro tempo defendida por Diego Alves, no segundo tempo sai cara a cara com ele, bate de bico, não tirou do Diego Alves, e a gente viu depois com o Pacheco chutando que era só tirar do Diego Alves que era gol, e faz o dele. Apesar de um rendimento um pouco abaixo também do que a gente esperava de participação no jogo, mostrou em 3 bolas, ele guardou uma. Chegando agora aos que entraram na partida, a gente vai para Fernando Pacheco, para mim, o maior destaque. Entrou, mostrou velocidade, fez um dos gols impedidos com qualidade, batendo de esquerda, conseguiu driblar em espaço curto, que eu não sabia que ele conseguia fazer isso, usando uma força física que ele tem. Lembra muito o Richarlison, mas calma com as comparações, lembra o Richarlison justamente por isso, de ter um espaço curto e não ser o cara que pedala e que dá a lambreta e que dá o elástico, não, ser o cara que dá tapa na bola. Ele vai driblando, dando tapa na bola para um lado e para o outro, e foi o que ele brincou para cima do Gustavo Henrique, se eu não me engano, que comete o pênalti foi claro, mas tinha impedimento no início do lance, segundo a arbitragem. Esse lance a gente não viu no VAR, não viu por uma câmera que tire conclusões. Então assim, gostei muito da entrada do Pacheco, fez esse gol, sofreu o pênalti, ambos anulados, mas não só a entrada dele, mas a entrada dele, e o Odair colocou ele pelo meio, abrindo o Evanilson, ou seja, para ele jogar em cima dos 2 zagueiros do Flamengo, e ele ganha uma na corrida do Felipe Luiz, que chega a ser bizarro, né, da velocidade que, em comparação ao Felipe Luiz. Entrou muito bem e ajudou a mudar o panorama do jogo. Avançando um pouco mais nas mudanças, a gente vai comentar também da entrada. Eu vou comentar logo o Ganso, que entrou, não teve oportunidade para fazer quase nada, já entra com mais de 40 minutos, mais um jogo sem nota. E o outro que entrou foi o Caio Paulista, também sem muito tempo para fazer muita coisa, faz um gol, estava claramente impedido, né? Não tem muito o que discutir, seria o gol do empate, o gol da classificação. Entrou até bem, mas teve menos tempo do que o Pacheco, entrou já com 30 e pouco, também não dá para avaliar muito a atuação dele. Sobre o Odair Hellmann, o vídeo, como eu falei, ficaria um pouco longo, mas sobre o Odair é importante a gente pontuar o título desse vídeo. Para mim, o Odair Hellmann escalou mal, e quem viu o vídeo de pré-jogo sabe disso. Eu entraria com um meio de campo com mais qualidade do que um meio de campo batedor. Ah, mas a marcação ia ficar mais frouxa. Meu amigo, a gente deu 2 gols pro Flamengo no primeiro tempo. Deu 2 gols assim pro Flamengo. A marcação frouxa, eu acho que talvez a gente nem tivesse dado esses 2 gols. A gente não conseguiu render no primeiro tempo, saindo e desarmando o time do Flamengo, porque a gente não tinha qualidade de passe. Hudson e Iago renderiam muito mais, o Hudson e Dodge renderiam muito mais, ou até mesmo o Yuri Hudson, Yuri Iago, Yuri Dodge renderiam muito mais do que o meio de campo com o Henrique. Todo mundo sabia disso. No segundo tempo,
Por mais que eu acho que o Odair Hellmann tenha mexido bem no Fluminense, mexeu muito tarde. E o principal ponto disso talvez seja Ganso. Eu não teria colocado o Paulo Henrique Ganso no lugar do Henrique, porque para mim eu já tinha tirado o Henrique lá atrás. Eu teria colocado o Paulo Henrique Ganso, mantido o Wellington Silva, ou o Marcos Paulo até mesmo, até o final, porque jogador decisivo você mantém em campo, no caso o Marcos Paulo. Teria colocado o Pacheco, o Caio Paulista e o Ganso, só que o Ganso no lugar do Henrique já na parada técnica. Quando o Fluminense faz 3-1, na verdade quando faz o 3-2, dependeria de gente segurando bola para ter passe vertical, não ficar só no chutão, que deu certo, deu. Mas a linha de impedimento do Flamengo funcionou. Por alguns centímetros ela não funcionaria, a gente estaria aqui falando agora de um time classificado. Mas funcionou, e com o Ganso a gente teria mais chances disso. Teria colocado ele antes. E também, é claro, sobre escalação, não dá para falar sem falar dele não colocar o Matheus Ferraz. Isso não existe. Enfim, saudações tricolores, até a próxima. Eliminados, mas jogamos de igual para igual.